Vamos lá para a aula de pancreatite aguda. Lembrando sempre que esse é um vídeo onde eu estou estudando, tento entender um pouco o conteúdo e trago tipo um resumo do que seria a aula completa, né? Bom, primeiro que a pancreatite aguda, ela é uma resposta inflamatória inespecífica do pâncreas, né? Causando aí geralmente o edema e em formas mais graves a pancreatite necrohemorrágica, né? A gente tem que classificar bem esse grau, né, de afetação do pâncreas e o estadio que está essa pancreatite, que a gente vai entender mais para frente. É uma patologia grave e quando é na sua forma fulminante apresenta altíssima mortalidade por causa da pressão intraabdominal que a pancreatite fulminante causa. O pâncreas ele é um órgão retroperitoneal, né? Tem duas funções, uma endócrina e uma exócrina. A pancreatite aguda está relacionada com a função exócrina do pâncreas, né? Que é a liberação aí de enzimas autodigestivas na pancreatite, né? Onde é uma ativação mais antes do momento exato, né? Dentro do conduto de Wilson, causando assim a autodigestão, né? Que é a patogênese da nossa enfermidade. É a autodigestão do pâncreas por ativação das enzimas aí, né? O tripsinógeno convertido em tripsina, a amilase, a lipasa, que iniciam aí o processo de autodigestão. As principais etiologias são a litíase vesicular, que na nossa região, né? Alcoolismo, lá nos Estados Unidos, as hipertrigliceridemias a partir de 1000, né? E tumores pancreáticos aí são as principais causas de pancreatites. Bom, como é que funciona? Geralmente, as litíase vesicular nem sempre vão estar impactadas no conduto, impedindo assim a passagem dos líquidos pancreáticos, né? Mas pode ser que ele tenha causado aqui uma lesão ao passar e cause um edema, obstruindo assim a passagem do líquido pelos condutos, fazendo que há um aumento aqui na pressão intradutal, fazendo com que inicie a cascada de ativação, né, das enzimas pancreáticas. Bom, na litíase ocorre então geralmente as lesões aí do duto, né, causando edema, como eu já disse. O álcool, existe algumas teorias que explicam, uma delas, por exemplo, é que ele ativa a contração aqui da ampolha de Vater, né, fazendo com que cause uma obstrução também, igual se fosse um cálculo obstruindo ou um edema. Ele seria a causa do fechamento da ampola, fazendo com que aumente a pressão também intradutal e causando assim a pancreatite, né? A ativação das enzimas. Outras teorias explicam que eles ativam aqui os mecanismos dentro dos acinos, né? Com as enzimas pancreáticas, causando a autodigestão intrapancreática. As hipertrigliceridemias também, né? São causa de pancreatites aí, né? Quando estão aí acima de 1000 miligramas por decilitro, já são um fator de risco, né, para desenvolver pancreatites. Um mecanismo por qual ocorre é uma hidrólise temprana aí, né, antes do momento, pelas lipasas, convertendo assim em ácidos graxos livres, que são lipotóxicos aí, né, nessas enzimas, causando assim a ruptura aí dos armazenamentos aí dessas enzimas pancreáticas, causando a autodigestão. E outra causa também são os tumores, que no caso pode ser de cabeça de pâncreas aí, né, que vai causar aí também a obstrução aí do conduto, impedindo assim a liberação dos líquidos pancreáticos para o duodeno, fazendo que aumente a pressão e ative a autodigestão pancreática. Bom, isso aí são um pouco das etiologias, né? Vamos lá para a clínica da pancreatite aguda, que é uma clínica que simula muitas enfermidades, por isso é chamada aí como a grande simuladora, e acontece de forma brusca também, né? Por isso também é conhecida como a tormenta em noite estrelada. Aparece de repente, né? Você está se sentindo bem e aí tem um início brusco da sintomatologia. Bom, a clínica característica da pancreatite seria uma dor que inicia no epigástrio e contorna o dorso do paciente, né, em forma de faixa, iniciando o epigástrio, vai a flancos, hipocôndrio direito e esquerdo e irradia para as costas, né, como se fosse um cinturão. Então, dor em faixa ou dor em cinturão é característico aí da pancreatite, né, no caso. É um tipo de dor muito específico que aparece nela, não somente nela,
mas o tipo de dor gerado na pancreatite é dessa maneira. Vômitos, tem muitos vômitos na pancreatite, né? Também é chamada de a grande vomitadora, a pancreatite aguda. Pode agregar aqui também, né? Como um outro nome, a grande vomitadora. Aparece febre, atenção aqui nesse ponto de febre, porque a febre na pancreatite não significa especificamente infecção bacteriana, né? Ela remete a uma inflamação, né? Em casos iniciais. Se é em casos tardios e aparece febre em períodos onde não havia, deve-se suspeitar de que haja uma necrose infectada e fazer estudos, né, necessários aí, biópsia, enfim, para poder ver se deve-se iniciar o tratamento antibiótico, né? A icterícia pode aparecer em 20 a 30% dos pacientes. Um ponto importante aqui é lembrando que a icterícia geralmente não é causada pela obstrução com um cálculo aqui. Como eu já disse antes, os cálculos geralmente somente lesionam a parede e descem, né, não ficam obstruindo. Então, a icterícia é gerada pelo edema do pâncreas, que obstrui aí os condutos. Então, pode haver sim icterícia. Outros sinais que podem aparecer são os sinais de Grey-Turner e o sinal de Cullen, que não é muito comum de aparecer, são casos raros onde aparecem. E existem outras causas também, né, que podem causá-lo, por exemplo, os embaraços embaraço ectópico, tumor sangrante de fígado, ruptura do baço, que são causas aí que provocam um sangramento retroperitoneal, que vão causar aí manchas de hemorragia nos flancos e periumbilical. São sinais de Grey-Turner e sinal de Cullen. Ok, essa é a clínica, né, do paciente. Bom, vamos lá para o diagnóstico então, né? Lá no diagnóstico eu vou ter que pedir o laboratório, né? Para observar a amilase e lipase. E outro fato interessante observar também é a situação do cálcio sanguíneo. Por quê? Porque uma hipercalcemia pode ser a causa aí da nossa pancreatite aguda. Ou seja, ela pode causar uma pancreatite. Porém, quando eu já tenho uma pancreatite em curso, eu posso ter uma hipocalcemia. Por que isso acontece? Bom, a lipasa com os triglicerídeos, os ácidos graxos, eles vão causar aí um processo chamado saponificação, que seria aí a união dos ácidos graxos com o cálcio sanguíneo, causando assim imagens esbranquiçadas, né, no pâncreas, na grasa pancreática, chamado no Brasil como pingo de vela, eu não sei como é chamado aqui no Paraguai, mas são imagens esbranquiçadas em forma de gotas que aparecem, que são semelhantes ao sabão, por isso é denominado saponificação. Então serve também, um ponto importante observar o cálcio, como é que ele está, observar TGO, TGP, para poder entender como é que está a situação hepática também, fosfatase alcalina, para ver se tem obstrução, enfim. São laboratórios que devem ser pedidos, principalmente a amilase e lipase. A amilase, que é a primeira enzima que vai se aumentar, né? Lipase é uma enzima mais tardia, porém deve ser solicitada para poder tentar fazer o diagnóstico, porque uma elevação 3 vezes o seu valor normal é um dos 3 pilares para o diagnóstico, que vai ser comentado um pouco mais à frente. Bom, laboratório solicitado, outro ponto importante a se solicitar é uma ecografia para exames iniciais. A ecografia ao início serve para observar se tem alguma obstrução por litíase no conduto colédoco, né, na saída ali, na ampulha de Vater, está sendo obstruído. Ela não serve para observar o parênquima pancreático, é somente ali ver se tem uma obstrução. E se eu realizei uma ecografia e tem ausência de litíase, eu devo solicitar uma ecoendoscopia a esse paciente, porque essa ecoendoscopia vai chegar bem próximo ali da vesícula biliar e vai conseguir observar se não tem microcálculos nessa vesícula, que é mais ainda propício a migrar e causar lesões e não deixar uma obstrução por litíase no conduto, né? Então, após a ecografia, eu não observar um cálculo obstruindo, eu devo solicitar uma ecoendoscopia. Beleza. Feito tudo isso, em etapas mais tardias, né, 72 horas, 4 dias, como o doutor deixou explicado para a gente na sala, se deve realizar uma tomografia computadorizada, porque ela vai nos dar aí alterações pancreáticas, né, no parênquima pancreático, que vai nos ajudar a qualificar melhor a essa pancreatite
e a elaborar também os critérios de Baltazar, que o doutor deixou para a gente com outro nome aí nas aulas dele, a classificação do grupo A até o grupo E. Eles usam um outro nome, se não me engano, IC alguma coisa lá, ICS, é uma sigla, mas que a gente já conhece ela como critérios de Baltazar, que vai nos ajudar a identificar alguns pontos importantes que eu vou explicar um pouco mais à frente. Bom, como é que eu dou o diagnóstico de pancreatites? Para confirmar o diagnóstico é necessário pelo menos 2 dos 3 a seguir, que seriam a clínica característica, né? Dor em barra do paciente, vômitos, uma icterícia, então a clínica característica. Amilase e lipase 3 vezes o valor normal, como eu já havia mencionado. Se eu tenho esses 2, eu já posso dar o diagnóstico de pancreatite aguda para esse paciente. Se não tenho um desses de forma característica, eu vou ter que solicitar uma tomografia que confirme o diagnóstico, que me mostre alterações pancreáticas ali, né? Porém, a tomografia computadorizada é feita aí em 4 dias, porque ao início eu não vou conseguir observar alterações no pâncreas. Então, seria já um diagnóstico mais tardio realizar com tomografia. Bom, outro ponto importante aqui que o doutor explicou pra gente é que a amilase e lipase, ela não tem valor prognóstico. Principalmente a amilase, que pode elevar-se em outras situações, como uma colecistites, uma coledocolitíase, uma simples parotidites, uma queimadura, por exemplo, pode fazer com que a amilase se eleve. Então, ela não tem valor prognóstico e nem valor diagnóstico específico em si. Por isso que eu necessito que ela tenha elevação 3 vezes o seu valor normal, combinado com outro dos critérios mencionados para fazer um diagnóstico. Bom, isso foi quanto ao diagnóstico, né? Vamos para a classificação das pancreatites. O doutor aqui explicou pra gente que o mais utilizado é o BISAP, né? Que seria aqui a conduta tomar referente à pontuação, né? O que eu vou pontuar no BISAP? Se eu tenho um BUM maior a 25, é 1 ponto. Escala de coma de Glasgow alterada é 1 ponto. 2 ou mais critérios de Sears é 1 ponto. Idade maior a 60, 1 ponto. E derrame pleural, mais 1 ponto. Aí, de acordo com isso, eu vou classificar o paciente no risco. Se eu tenho de 0 a 1 ponto, é uma pancreatite leve. Se eu tenho 2 pontos, risco intermédio. E se tenho igual ou maior a 3, é uma pancreatite grave com maior chance de mortalidade, né? E devo internar esse paciente em unidade de cuidados intensivos para poder tratar a ele. Bom, existem outras classificações, como a de Hanson aí, né? Que não foi mencionado muito na aula, mas eu devo fazê-la a entrada do paciente e a 48 horas. Eu devo realizar essa escala para poder classificar o paciente. Existe a classificação de Atalanta, que seria essa que está aqui, que seria já com complicações e falha orgânica, né? Se eu tenho complicações infectadas, por exemplo, eu vou classificar em leve, moderada, grave e crítica esse paciente. Ele não focou tanto nessa classificação de Atalanta, mas foi na BISAP, que era para a gente manejar bem, e a classificação de Baltazar, que ele utilizou outro nome lá, mas que utiliza que classifica o paciente nesses grupos, né? Nesses 5 grupos, seria A, B, C, D e E, que seria realizado mediante a tomografia, onde eu vou observar a estrutura do pâncreas, e que não é tão complicado assim de identificar, né? O grupo A eu vou ter um pâncreas normal. No meu grupo B eu vou ter um agrandamento do pâncreas, né? Começa ali a situação de edema no pâncreas, grupo B. No grupo C eu vou ter mudanças inflamatórias no pâncreas e grassa peripancreática. Já vou ter uma mudança já ao redor do pâncreas também, né? No grupo D eu vou ter coleções líquidas únicas e mal definidas dentro do pâncreas. Uma única coleção, ou seja, um pequeno início ali de uma coleção, um quiste, né? E mal definida. E no grupo E eu vou ter 2 ou mais coleções líquidas mal definidas ou presença de gás no parênquima. Um ponto importante aqui, essa presença de gás no parênquima. O que pode causar gás dentro do pâncreas? As bactérias. Bactérias podem causar gás dentro do pâncreas. Então, se eu observo ali ar dentro desse pâncreas na tomografia, eu tenho aí um critério para iniciar o antibiótico profilático nesse paciente. E que já não é profilático, né? No caso é para tratamento, porque já vai ter a presença de bactérias. Então,
Eu vou ter duas situações onde eu devo iniciar aqui o antibiótico, que eu vou explicar aqui um pouquinho mais à frente no tratamento, que geralmente eu não faço tratamento profilático com um antibiótico, né? Eu devo tratar somente em duas situações, onde uma delas é a presença de gás em tomografia dentro do pâncreas, que seriam aí por bactérias geradoras de gás, né? Clostridium, E. coli são as bactérias mais comuns geradoras de gás. E a outra situação é quando eu realizo uma punção desse pâncreas e mando para a cultura e tem crescimento bacteriano aí nessa cultura realizada, né? Então, esses seriam os dois casos onde eu devo fazer um tratamento antibiótico no meu paciente. Porque todo esse curso da pancreatite, eu não devo administrar antibiótico no paciente de forma profilática, somente se eu tenho essas duas situações, que seria a presença de gás dentro do pâncreas mediante a tomografia, ou se eu faço um cultivo nesse paciente e cresce alguma bactéria. Ok. Vamos passar então ao tratamento do paciente. Em casos de pancreatites leve, eu devo fazer nesse paciente uma dieta zero, né, via oral, fazer uma analgesia. Foi dito na sala que o medicamento preferencial era a meperidina. Não utilizar a morfina nesses pacientes, morfina, que geralmente não é tão seguida assim, continua sendo utilizada ainda, mas a morfina, que se vocês lembram da aula de fármaco, ela causa aí contrações no esfíncter de Oddi, né, aumentando assim aí a sintomatologia do paciente e a pressão intradutal. Então, não utilizar aí a morfina. Como dito pelo doutor, o medicamento preferido é a meperidina. Não cheguei a confirmar se ela também causa isso, mas eu vou investigar depois, enfim. Em casos graves, eu devo fazer o tratamento da leve, né, ou seja, de dieta zero, analgesia, hidratação, mais medidas de suporte, que seria aí intubação, se necessário, né, submeter esse paciente a uma unidade de cuidados intensivos aí, e indicar esse paciente o que for necessário para poder manter ele estável. Bom, antibiótico. Não devo fazer antibiótico profilático nesse paciente. Quando eu devo fazer? Somente a necrose infectada. E como eu posso descobrir isso? Mediante cultivo ou tomografia, onde eu vou observar aí presença de gás dentro do pâncreas. Bom, devo sempre avaliar o suporte nutricional do paciente com nutrição parenteral total e sonda nasoentérica aí, né? Suplementação nasoentérica e colecistectomia tão logo quanto o processo inflamatório esteja resolvido. Ou seja, eu faço a colecistectomia nesse paciente, retiro a vesícula dele, né, para poder evitar aí possíveis complicações no caso de litíases vesiculares. Bom, existem complicações também na pancreatites, né, que são aí os pseudoquistes, que são coleções, né, dentro do pâncreas, com envoltura sem presença de epitélio, que é a classificação, que é a definição de pseudoquiste, é um quiste falso, ou seja, sua cápsula não tem epitélio. É uma situação que pode gerar aí no paciente obstrução, compressões também, né, pode aparecer no paciente, compressões, e que deve ser tratado o quanto antes. Não é indicado realizar cirurgia em pseudoquistes nos pacientes. O mais aconselhado é fazer derivações, né? Por exemplo, a derivação cistogástrica, que é uma comunicação aí entre o pseudoquiste e o estômago, para que ele drene, seja aí no estômago, no duodeno, no retroperitoneal, perdão, para poder fazer aí a drenagem desse pseudoquiste, ou seja, não é feita cirurgia. Existem outras complicações como o abscesso pancreático e a necrose infectada que já mencionamos, que seria o processo de necroses do pâncreas, necroses que pode ser infectada ou não. Claramente a infectada é mais grave, né, uma complicação mais grave, onde eu já devo fazer aí o tratamento antibiótico do paciente. Devo fazer também a necrosectomia, né, do paciente com fechamento primário, para poder terminar de solucionar o problema completo desse paciente com a pancreatites. Bom,
Esse aí foi mais ou menos o resumo rápido do que seria pancreatite em si, né? E finalizando os conteúdos de cirurgia.